A Notícia FM apresenta Olho no Olho. Olho no Olho aqui no Jornal da Notícia. Tenho o prazer de receber o Dr. Fábio Alex. Vamos conversar a respeito das mudanças na aceitação da cidadania italiana. Muito bom dia, doutor. Como é que vai? Desculpe o atraso, viu? Falamos demais hoje aqui, os assuntos estão fervendo aqui. Enfim, vamos lá. Como é que vai? Por favor, doutor, o senhor tem que abrir aí o microfone, por favor. A gente não está ouvindo. Agora sim. Muito bom dia, Magrão. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, poder falar novamente aqui de cidadania italiana. Falamos, acho que há uns 8 meses atrás, e a história era outra. Antes da gente falar sobre isso, bom dia aí de Clóvis Magalhães. Bom dia, doutor Alex. É muito interessante falar aí sobre as novas regras da cidadania italiana, que tem muita gente interessada, inclusive eu. Bom dia. Bom dia, Clóvis. Tem o Zé Naves também com a gente aqui, doutor. Bom dia, doutor Fábio. Prazer tê-lo aqui no Jornal da Notícia. Muito obrigado, muito bom dia. Bom, doutor, a gente falou acho que há uns 8 meses atrás, se não me engano, um pouco mais, pouco menos, a respeito aí da cidadania italiana, né? Muita gente, isso, aliás, o Brasil, grande parte da nossa cultura é uma cultura italiana. Tivemos aqui imigrantes italianos no século passado, século XIX, né? Exatamente. Exato. Chegando por aqui. Então, até então, quem tinha sangue italiano correndo nas veias poderia requerer aí a sua cidadania italiana. Agora mudou. Explica pra gente o que é que tá acontecendo. Pois é. Pelo menos há uma tentativa de mudança, né? O que nós temos hoje é isso. O cenário é esse. O governo italiano, na verdade, sancionou um decreto tentando trazer uma restrição realmente para o nosso direito ao reconhecimento da cidadania italiana e trazendo uma restrição a um direito fundamental que seria o princípio de sangue, né? Hoje, o reconhecimento da cidadania, aliás, não hoje, mas sempre foi através do princípio de sangue, iuris sanguis, o artigo 1º da Lei 9.1 de 1992, fundamentado inclusive pela própria Constituição, traz o direito ao reconhecimento quando a pessoa comprova que ela tem, que ela nasceu numa família italiana, que ela tem sangue italiano. Então aqui é importante já a gente trazer alguns apontamentos sobre este decreto. O decreto ele traz uma limitação dizendo que apenas a partir do dia 29 de março passado, apenas filhos e netos de italianos nascidos na Itália poderiam ter o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. É realmente uma restrição muito severa. Se você pensar não só no histórico entre os dois países, né, de fraternidade entre os dois países, quando lá no século XIX, final de 1800 e começo de 1900, o Brasil abriu os braços para uma Itália que passava por um período de recessão. Nós recebemos os imigrantes que aqui se instalaram, construíram as suas vidas e deixaram o legado para as futuras gerações. E agora a gente vê um governo fechando as portas para nós, para um país, para o nosso Brasil que está passando um período de recessão, e os brasileiros cada vez mais querendo buscar a sua proximidade da sua identidade cultural, e não só isso, buscar uma oportunidade melhor de vida também, por exemplo, na Itália, na Europa, em países que possuem essa possibilidade de acesso para quem tem um passaporte vermelho. Clóvis, então, basicamente... Não, fica à vontade, doutor. Não, pode perguntar, Magrão, qualquer coisa, por favor. Só o senhor conclui que depois eu passo para o Clóvis, por favor. Legal. Então, o que acontece? O decreto, basicamente, então ele foi... Algumas coisas que eu vou fazer um apontamento rápido aqui sobre esse decreto que a gente entende sobre inconstitucionalidades e alguns erros muito grosseiros. Primeira coisa é que a utilização do diploma legislativo de forma inadequada. Eles baixaram um decreto para poder regularizar uma lei que já tem mais de 33 anos. Então, veja só, o decreto semelhante aqui no Brasil, lá na Itália, o decreto semelhante no Brasil é a medida provisória aqui. E aí o artigo 77 da Constituição italiana, ele fala que a utilização do decreto legislativo, ele deve ser através de uma situação extraordinária e de urgência. E aí a gente aqui já se depara com a primeira situação. Qual é a urgência de você trazer uma modificação de uma lei que já tem 33 anos e com jurisprudência pacificada? Ou seja, foi um diploma utilizado de maneira errada. Só para trazer aqui uma analogia, quando que foi utilizado, em algum momento da história que foi utilizado o decreto lá na Itália e a medida provisória aqui no Brasil no mesmo momento? Foi na Covid. Realmente a Covid nós estávamos diante de uma situação extraordinária de urgência que cabia a utilização desse decreto, né?
Outra coisa é que o decreto, ele diz assim, então, até o dia 28 de março, até meia-noite do dia 28 de março de 3h59, quem manifestou o direito do reconhecimento da cidadania italiana não será atingido pelo novo decreto, porém, a partir do dia 29, aqueles que não manifestaram perderam seu direito. Veja só, como eu falei anteriormente, lá no início, que o reconhecimento da cidadania é fundamentado pelo princípio de sangue, qual que é o momento que se aperfeiçoa esse direito do cidadão, da pessoa que é um ítalo brasileiro? No momento do seu nascimento. Você nasceu numa família italiana, você tem sangue italiano, você adquiriu esse direito. Como que pode um decreto legislativo, que nem é um instrumento adequado, ele fazer uma retroatividade prejudicial retirando um direito adquirido? Porque o fato de você, de mais de 30 milhões de brasileiros terem direito ao reconhecimento da cidadania e não terem manifestado o seu direito ainda, eles possuem uma pretensão de um direito que não perde esse direito através de um decreto. Ou seja, o decreto ele traz aqui um tipo de regramento que tiraria esse direito já existente desde o nascimento da pessoa. Deu para entender. E aí, Clóvis? Ô, doutor, a gente sabe que essa nova situação é um projeto da primeira-ministra, né? Evidentemente, ela é bem favorável a Giorgia Meloni. Agora, eu pergunto para o senhor, qual é o impacto de quem já tem o processo em andamento quase finalizando, né? E essa lei vem, bate de frente. Esse processo vai valer? Vai até o final? Qual é o impacto? Perfeito. O próprio decreto ele é muito claro. Aqueles que já manifestaram a sua pretensão ao direito do reconhecimento da cidadania através da via judicial, o seu direito está intacto. Ou seja, aqueles que não manifestaram a partir do dia 29 é que perderiam o seu direito ou então teriam que atender os novos critérios que foram estabelecidos pelo decreto. Então, aqueles que já têm um processo em andamento na via judicial protocolado junto aos tribunais italianos, fiquem tranquilos que não serão prejudicados. Porém, qual é o grande problema disso? Que, como o decreto é um decreto legislativo do governo, as outras duas vias, que é a via consular e a via administrativa, aquela que a pessoa vai comprovar a residência na Itália, elas estão suspensas. Essas pessoas que estavam aguardando para o reconhecimento da cidadania não sabem o que fazer nesse momento. Então, veja só a situação prática. Aquela pessoa que deu entrada no consulado há 9 anos atrás, está aguardando na fila para ser convocado, que é mais ou menos um prazo de 10 anos para ser chamado, estava prestes a ser chamado e o decreto vem e suspende. Essa pessoa perdeu praticamente o direito, porque não dá para a gente agora afirmar se, ao retomar as atividades, ou vamos dizer que o decreto ele não seja referendado, que ele não seja aprovado. Não dá para a gente afirmar se esse processo, essa pessoa, ele vai voltar no mesmo estado que parou ou se terá que reiniciar do início, né? Se ter que reiniciar novamente esse processo. E aquela pessoa que foi para a Itália e está aguardando o vigílio oficial passar para fazer a comprovação da residência, ele não sabe mais o que fazer, porque realmente não tem qualquer parâmetro de quando que o vigílio vai passar, porque o processo também está suspenso. Doutor, muitas pessoas assinaram contratos com escritórios de cidadania para realizar o reconhecimento da cidadania. Agora, a chegada da nova lei pode gerar dúvidas sobre a devolução de valores pagos por serviços que não serão prestados. Como é que fica essa situação? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual que foi a via que a pessoa utilizou? Como eu disse agora, se a pessoa ela seguiu pela via administrativa, ou porque ele teve uma assessoria para fazer aquela comprovação na Itália, enfim, ou se ele seguiu pela via consular, realmente tem que verificar o que está em contrato, porque a gente está diante de um fato extraordinário que não era previsto por ninguém. Inclusive, foi uma das situações que nós aqui discutimos muito, porque veja só, primeiro que eu falei, um decreto que ele é utilizado de forma inadequada, e ele tira um direito da noite para o dia. Ou seja, as pessoas dormiram no dia 28 italianas e acordaram no dia 29 sem esse direito. Se o decreto ele tivesse trazido pelo menos uma vacância, olha, todas as pessoas que possuem direito ao reconhecimento da cidadania têm um prazo aqui de 2 anos para manifestarem a sua pretensão, passar esses 2 anos, perderiam o direito ao acesso a essa cidadania. Seria um pouco mais razoável isso, mas não foi o que aconteceu. Então, o que é importante é que vocês procurem os profissionais que te assessoraram e tentem resolver da melhor maneira. O que eu posso dizer, por exemplo, da Diop Conte, todos os clientes que fecharam o contrato conosco
com processos já protocolados anteriormente o decreto, e processos que ainda não foram protocolados, fiquem tranquilos, eles estão extremamente tranquilos porque a gente tem trazido as informações de maneira transparente e de maneira segura. A via judicial hoje é a única via possível ainda para fazer o reconhecimento da cidadania, visto que a via judicial é a única que possibilita uma discussão. E veja que nós estamos diante de várias inconstitucionalidades. Eu falei, por exemplo, da utilização inadequada do decreto, mas vou trazer alguns pontos aqui que são muito mais importantes. Veja só, o decreto, nessa nova regra que ele traz, ele atinge de forma direta o artigo 3º da Constituição italiana, onde fala sobre igualdade e isonomia entre as pessoas, né? Onde não pode haver distinção entre sexo, cor, credo entre o cidadão italiano. E veja só, com o decreto ele diz o seguinte: você que é filho de italiano nascido na Itália, você já é italiano automaticamente, nascido na Itália. Porém, você italiano que é nascido fora da Itália, nascido no exterior, você então tem que comprovar que você é filho ou neto de italiano nascido na Itália. Veja que nesse momento ele cria italiano de primeira classe e italiano de segunda classe. É verdade. Qual que é a diferença, por exemplo, eu sou bisneto de italiano com a cidadania reconhecida já, eu sou. Qual que é a diferença entre eu e um italiano nascido na Itália? Nenhuma. Os direitos e deveres são os mesmos. A própria Constituição traz essa isonomia entre as pessoas. E aqui ele traz essa distinção. Uma outra situação extremamente grave. Eu tenho um filho de 4 meses que eu não tinha ainda dado entrada no reconhecimento, que era algo simples, que era feito diretamente no consulado, porque ele é menor de idade. Porém, o decreto agora diz o seguinte: apenas possibilidade para filhos e netos de italianos nascidos na Itália. Eu sou italiano, mas não sou nascido na Itália. Mas o meu reconhecimento foi feito anteriormente ao decreto. Meu filho nasceu anterior ao decreto. Só que, de acordo com as regras do decreto, o meu filho não pode mais ter direito ao reconhecimento da cidadania. Então, mas veja o absurdo. Que embrólio, hein, doutor? Pois é, mas veja o absurdo. Dá para piorar ainda, viu, Magrão? Dá para piorar ainda. Se eu tiver um segundo filho, e o decreto diz o seguinte, que se eu for para a Itália, eu, cidadão italiano reconhecido como bisneto, se eu for para a Itália e comprovar uma residência de 2 anos na Itália, eu poderia transmitir o direito à cidadania para esse meu futuro filho que ainda nem nasceu. Olha só, então eu vou ter 2 filhos, sendo que o primeiro filho não teria o direito ao reconhecimento de maneira nenhuma, e o segundo filho, através de uma brecha do próprio decreto, teria o direito ao reconhecimento. Tá certo. São 7h27, falando com a gente aqui no Jornal da Notícia, o doutor Fábio Alex, a respeito das mudanças na aceitação da cidadania italiana. Zé? Doutor Fábio, o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor acredita que o endurecimento nas regras de imigração nos Estados Unidos possa ter gerado essa mudança nas regras da cidadania em virtude de receio de que possam estar imigrando quem não pode ir mais para os Estados Unidos, ir para a Itália ou ir para a Europa? O senhor acredita que isso possa ter um reflexo dessas posições aí tomadas pelo presidente dos Estados Unidos? Olha, Zé, é uma opinião a ser considerada, mas eu particularmente não acho que tenha a ver. Realmente, o que acontece? Eu acho que é muito mais uma movimentação política na Itália do que realmente interna, do que uma política internacional associada ao que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Porque, veja bem, se a gente parar para pensar que a Itália é um país em recesso demográfico, onde a gente vê cidades que não possuem mais crianças nas escolas sendo fechadas, a gente vê alguns incentivos do próprio governo italiano querendo trazer pessoas para morar em cidades, pagando para isso, casas de €1. A gente vê que existe esse recesso demográfico que é eminente, evidente na Itália. É muito contramão você, por exemplo, não incentivar com que os ítalos brasileiros, que são pessoas, cidadãos que possuem uma cultura, uma ligação de cultura muito grande, porque nós temos uma Itália fora da Itália, como aqui no Brasil, né? Então a gente vê aqui comunidades muito grandes, são cidades, bairros que carregam essa cultura italiana. Então eu acho que realmente é mais uma questão política interna da Itália. O ano que vem nós temos aí as eleições. O ministro Tajani, só para fazer uma pequena
apontamento, esse decreto, ele não é da Giorgia Meloni, mas sim do ministro das Relações Exteriores, que é o Tajani. Inclusive, a própria Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra, ela já se manifestou algumas vezes contra a maneira que foi colocado o próprio decreto. Isso nos traz um pouco de tranquilidade também, porque a gente vê que a própria base política do partido do Tajani foi contra a maneira que foi feito o decreto, da maneira que foi imposto esse decreto. Então, eu entendo que é mais uma questão política, porque veja só, vou trazer aqui uns dados importantes. Com o ano passado, as custas do processo eram de 15,42 euros por processo. Com a reforma houve então uma reforma, uma proposta orçamentária para 2025 e passou-se a cobrar uma taxa de 600 euros por requerente. Só nessa alteração da proposta orçamentária, a Itália começa a arrecadar, em média, 1,2 milhões de euros por ano. Ou seja, eles têm uma arrecadação extremamente considerável, onde seria irrelevante eles virarem as costas para isso. Então, eu acho que realmente é mais uma questão interna de política da Itália, por pensar que o ano que vem nós temos eleições na Itália, e o Tajani, de repente, querer fazer uma manobra, tentando fazer uma manobra aqui para tentar trazer uma sustentação na sua base partidária. Tá certo. Doutor, agora para encerrar aqui, o senhor falou a respeito da população italiana. Eu vi uma reportagem outro dia muito preocupante. Existem áreas imensas no interior da Itália sem ninguém. Cidades fantasmas, sem população, sem criança, sem velho, sem ninguém. E o Brasil, como o senhor bem disse, tempos atrás, século XIX, final de 1800, início de 1900, recebeu aí uma população toda de um país que estava em dificuldades. Agora o inverso não vem acontecendo, mas não é só com brasileiro não, né? Exato, são principalmente com nós, brasileiros e os argentinos. A gente teve uma migração muito grande para o Brasil, para a Argentina e para os Estados Unidos. E a gente não vê esse mesmo tratamento para os norte-americanos. A gente vê esse tratamento apenas para nós, brasileiros e argentinos, né? Agora, realmente, é estranho eles terem esse tipo de tratamento, porque veja que a Itália, além de ter esse recesso demográfico, como você bem colocou agora, Magrão, também, aqui, sem qualquer xenofobia, nenhum caráter desse, mas a Itália está sendo invadida pelos indianos e pelos muçulmanos. Só que o que acontece? Nada contra esses povos. Só que a gente sabe que, por exemplo, os povos muçulmanos, eles, aonde eles vão, independente de onde eles estiverem, eles carregam a cultura e a religião deles. Eles não se dobram à cultura e à religião do local onde eles estão. E a gente vê que muitos bairros, por exemplo, na Itália, estão tomando a sua identidade como uma identidade muçulmana. Realmente. E aí a gente começa a ver que começa a perder essa identidade. Por que, então, não trazer um incentivo para uma população, né, para uns cidadãos como nós, ítalos brasileiros, que carregamos essa cultura no nosso sangue, né? E ao invés de... Eu acho que eles estão realmente na contramão. Ao invés de eles tentarem nos excluir, eles deveriam, na verdade, trazer incentivos para que pudesse realmente fazer com que os brasileiros voltassem para a Itália, para resgatar suas origens. O Tajani, ele tem um discurso de dizer, os brasileiros eles só querem o passaporte para irem para Miami. Ao invés de ele ficar trazendo essa resistência, achando que nós queremos ir para Miami, que não é a grande verdade, por que não traz incentivos fiscais, turísticos, para que a gente possa, então, ir para a Itália em vez de ir para Miami? Tá certo. Tanto lugar bonito na Itália, pelo menos que eu vejo por aqui, porque eu nunca tive o prazer de estar na Itália, né? Mas eu tenho também descendência italiana, mas ainda não tenho passaporte, quem sabe. Doutor, se alguém quiser tirar alguma dúvida, qual é o seu endereço eletrônico, por favor? Nosso Instagram, Diopo e Conte. É só você mandar mensagem que o nosso time está pronto ali para poder te atender, de responder todas as dúvidas. Se você realmente é um cidadão, se você tem essa descendência italiana, como o Magrão, que nós já falamos, Magrão, você está perdendo o seu tempo. Vamos lá fazer sua cidadania. Você vê, há 8 meses atrás eu falei isso para você. Tava mais fácil, né? Com o seu processo, talvez já tivesse com a cidadania aqui. Mas é isso. Qualquer dúvida é só procurar a gente ali no nosso Instagram, Diopo e Conte. Tá certo. Só letre, por favor, o Diopo e Conte. O Diopo é G-I-O, com 2 P's e O novamente, e Conti, C-O-N-T-I. Tá, agora ficou entendido. Clóvis. Um abraço então, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. E vamos ver se a lei flexibiliza aí com o tempo. Zé. Doutor, um abraço, um ótimo dia para o senhor.
Obrigado, igualmente. Um abraço para vocês. Até a próxima, a gente volta a falar, doutor. Até a próxima, Gal. Muito obrigado.